Quero saber se você está pronto para raciocinar. Você está? Ah, bom, está. Então eu também estou. Então vamos lá. Olha, nós estamos levando a 14ª edição do programa Reflexão sobre a Vida. E hoje vamos responder as questões do telespectador Rogério dos Santos, morador do bairro Novo Horizonte de Sorocaba. O Rogério dos Santos, ele fez várias perguntas sobre a realidade natural e artificial, sobre a verdade, sobre conhecimento e sobre linguagem. O caro amigo Rogério, eu agradeço muito sua participação e digo que eu vou precisar de mais de um programa para responder. Mas vamos em frente, vai servir como uma revisão de algumas coisas que a gente já explicou e alguma coisa nova que a gente vai acrescentar hoje. Então veja bem, Rogério, tente lembrar que no começo das nossas reflexões nós perguntamos: Who am I? Lembra disso? Então, quem sou? Quem sou eu? Uma parte de nós respondia, na época, que era uma alma imortal, dentro da crença espiritualista. A outra parte estava crente que era um excremento do cérebro, ou então, dizendo de um modo elegante, um epifenômeno da matéria, portanto mortal. É claro que as duas respostas não podem ser verdadeiras. Por quê? A verdade de uma torna imediatamente a outra falsa. E ninguém quer ser crente numa coisa falsa. Como ninguém quer ser crente de uma coisa falsa, nós, eu aqui, você aí, decidimos romper com as crenças. Nós queríamos a verdade. E para consegui-la, teríamos que abandonar a mania de Maria vai com as outras, para começar a investigar o assunto por nossa própria conta, racionalidade e riscos. Então, foi quando nós fizemos um experimento fenomenal e descobrimos que eu sou um eu aqui e você um eu aí. Você um eu aí, é ou não é? Então, a experiência revelou para nós que existimos agora, na realidade natural, sentindo e pensando. Viu? Nós descobrimos então que quem nega a existência do eu é, no mínimo, um alienado de si. Por isso nós atribuímos ao eu o valor matemático de 1, para que esse 1 representasse de um modo exato, não é 1,2, não é 1,5, não é 1,8, é 1, para representar de modo exato a verdade da existência presente. O eu presente. Está aqui presente. Está aí presente? Claro que está aí presente. Está aqui também. Você não dormiu aí, né? Eu nem comecei. Então, foi então que a vida e a morte passaram a ser questionadas e se mostraram
inviabilizadas enquanto fenômenos passíveis de serem experimentados. Não dá para ver a morte, não dá para ver a vida, não dá para cumprimentar a vida, não dá para enfiar o dedo no olho da morte. Não dá para ser experimentado. Ou seja, vida e morte se revelaram meras ficções da linguagem. E a mortalidade, bem como a imortalidade, vocês já estão percebendo que, então, esses dois conceitos, mortalidade e imortalidade, começaram a entrar pelo ralo da discussão. Já estão sob suspeita. Na ocasião, nós viemos provando, também experimentalmente, que o eu existe de modo inteligente. Por quê? Porque existe sentindo e pensando. E ao sentir e pensar a realidade, aprende sobre ela. Então, aprender e conhecer são palavras, vejam, aprender e conhecer são palavras que indicam um fenômeno comum às duas, ou seja, indica uma adaptação inteligente ao meio ambiente externo. O indivíduo que aprende se adapta. Na psicologia, essa adaptação ela é estudada como aprendizagem. Na filosofia, num âmbito um pouco mais restrito, na teoria do conhecimento, na epistemologia ou então na gnoseologia. Nós vamos parar por aqui de falar difícil porque começa a dar um nó na língua, né, quando a gente começa a falar essas coisas. Então, o fenômeno da aprendizagem ou do conhecimento pode se dar sem que o indivíduo busque de uma maneira consciente. Ou seja, a aprendizagem ou o conhecer pode ocorrer de três modos. O primeiro é de modo subliminar, ou seja, um indivíduo totalmente inconsciente que está aprendendo, que está conhecendo. Pode ser de modo casual, isso é diferente. Casual, o indivíduo pode até tomar consciência de que está aprendendo, ou então, o terceiro caso, de modo voluntário. Agora, voluntário e consciente. Como exemplos da aprendizagem subliminar, viu? Eu não falei que dá nó na língua, acabei de demonstrar para vocês que eu falo. Comigo é assim, ó, é na batata, eu falo e comprovo imediatamente. Então, essa aprendizagem de maneira subliminar, exemplo disso nós podemos citar o consumo, né? O consumo de certas marcas de produtos, determinados produtos, que até são mais caros do que outros, mas acabam sendo preferidos. E o consumidor, geralmente ele não tem razões viáveis para poder justificar por que ele prefere aquele produto e por que ele paga mais caro. E também um outro também que fica muito simples a gente entender, são aqueles jargões, expressões, letras de músicas que as pessoas repetem depois que foram expostas a filmes, a rede social, a shows, a mídia em geral. É nóis, mano. Ô cara. Ô meu. Ô cá. Ô cá. Ô
Agora vi churrasco, né? O sucesso do churrasco. Bacana essas coisas, as pessoas imitam, saem reproduzindo numa aprendizagem totalmente inconsequente e inconsciente. O terceiro modo de aprendizagem é o intelectual, que se subdivide em dois tipos, o intelectivo e o racional. Desses dois tipos, um exemplo parece que é o do senhor Rogério dos Santos. Parece que é o exemplo que ele está dando, assistindo e participando de nossas reflexões, interessado em raciocinar. Você reparou que eu pulei o segundo. Então vamos agora falar sobre o segundo, que é o modo casual. Para exemplificar esta aprendizagem, esse conhecimento casual, eu vou apresentar para você o Senhor Bronco. Eu queria pedir para que vocês não reparem, porque o Senhor Bronco é um tanto quanto primitivo. O Senhor Bronco, um dia, saiu para caçar com um bando de amigos e num determinado momento ele acabou ficando só, acabou se perdendo e acabou ficando numa mata, não é? Uma mata com árvores imensas, né? Uma floresta cerrada, desconhecida. Você sabe como que era aquelas florestas do tempo antigo, bem primitiva, dos tempos primordiais? Imagine, árvores imensas. Não entrava sol ali, entrava pouco sol, né? Escuro e tal. E ele estava então perdido, sem destino, procurando reencontrar os seus amigos. E andou para cá, andou para lá e andou até que ele ficou muito cansado. E também ficou muito esfomeado e fraco. Aí o sentimento de fome o começou a incomodar e ele então começou a procurar alimento. Com fome, começou a prestar atenção em tudo aquilo que ele pudesse encontrar para comer. E ele até já estava desanimando, porque não achava grande coisa, mas ele podia comer minhoca, barata, essas coisas, porque o homem primitivo comia, né, na falta de outras coisas. Mas ele andava meio querendo evitar um pouco essa alimentação, que não estava fazendo muito bem para ele. Então, ele procurava outra coisa melhor. Se não tivesse, ele comeria inseto, que isso tem bastante mesmo, né, na floresta, ou tinha. E ele viu um pássaro bicando uma coisa que parecia para ele uma fruta, num cacho, né? Sim, um cacho. E ele nunca havia visto antes aquilo lá, aquilo que parecia fruta. Ele decidiu experimentar uma. O senhor Bronco
decidiu experimentar um daqueles frutos. Agora veja bem, para que o senhor Bronco pudesse conhecer alguma coisa do seu universo exterior, ele precisaria primeiro sentir essa coisa de algum modo. E ele sentiu, quando ele viu a coisa parecida com fruto. Aí ele apanhou uma dessa coisa, descascou, e comeu, mordeu o primeiro naco. Comeu um pequeno naco, atento, pronto para cuspir tudo, caso sentisse algum sabor estranho que ele pudesse julgar aquilo como algo perigoso. Entretanto, ele gostou. Ele gostou e passou de um naco para outro. Até que ele comeu o cacho todo. Então, veja bem. Nessa experiência, o senhor Bronco registrou informações, apreendeu em si informações do exterior, informações inéditas que alteraram seus comportamentos. Olha, presta atenção, alteraram os seus comportamentos de algum modo. Como? Antes, ele não conhecia aquele fruto, mas depois da experiência, passou a conhecê-lo. E melhor ainda, passou a comê-lo. O que houve? Houve uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é a prova de que aprendeu, de que ocorreu a aprendizagem como consequência da busca por alimento. Ele não estava buscando aprender, não estava buscando conhecer, ele estava buscando alimento e acabou conhecendo e aprendendo. Viu? Viu? Então, muitas vezes o camarada diz assim, não, mas eu sei, principalmente aluno em escolas, em faculdade, fala, não, eu sei, é que eu não consigo falar. Grupo, se sabe, fala, porque aquilo que é aprendido deve produzir comportamento. Do contrário, não houve aprendizagem. O que caracteriza a aprendizagem é a modificação do comportamento. Entendido? Isso é algo assim que em psicologia é consagrado. Então, nessa experiência aconteceram atividades. Lembra de atividades, né? Atividades. Só que nós devemos ver o que é que entrou em atividade. Vocês lembram que tinha um maratonista, um atleta em atividade ou parado. Não é atividades assim no ar. Essa palavra não tem sentido para nós se não vier acompanhado com aquilo que é ativo, com aquilo que se movimenta. Então, houve nessa experiência atividades subjetivas do eu. Houve sentimentos e houve pensamentos. E também houve atividades
objetivas do corpo do senhor Bronco ao apanhar a fruta, morder, mastigar, sentar-se, ficar em pé, seja lá o que foi que ele fez. Então, as atividades subjetivas são aquelas, repetindo, sentimentais e pensantes e inteligentes, porque produtos de aprendizagem. Subjetivas, atividades subjetivas não possuem uma forma concreta capaz de ferir os sentidos de um observador externo. Você não vê os meus pensamentos. Você não tem como ver meus pensamentos, nem meus sentimentos. O que você pode fazer é ouvir o que eu estou falando, porque eu estou emitindo sons bem audíveis. Entre aquelas atividades objetivas estão as dos órgãos sensores, órgãos visuais, auditivos, táteis, olfativos e palatais, que foram estimulados. São os sensores, os órgãos que registram do exterior, são estimulados pelas energias físicas, luminosas, sonoras. O fruto reflete a luz ao ver, apalpa, são energias mecânicas, sonoras, o passarinho que cantou e atraiu a atenção dele, daquele fruto que não faz barulho nenhum. Esses sensores transformaram as impressões luminosas, sonoras, mecânicas e moleculares em impulsos eletroquímicos. Impulsos eletroquímicos que da periferia corpórea, por via dos neurônios internos, foram até o cérebro, onde os impulsos, como se fossem um código Morse. Olha só você! Como se fosse um código Morse. Você está lidando com impulsos elétricos. Eles são traduzidos em instâncias superiores por subjetivas noções de valor e de sabor. O que significa isso? Que fruto gostoso, ele é tão molinho, puxa. E estes são julgamentos de valores. De quê? De impulsos eletroquímicos. Então, olha, o que eu estou dizendo? Os pensamentos e noções não são a realidade física.
tivemos num primeiro momento as energias, olha, bem atenção. A energia luminosa que refletiu para os olhos do senhor Bronco, luminosidade. Essas energias feriram os olhos dele e foram transformadas em impulsos nervosos. Impulsos. É outra energia. É como, por exemplo, a energia elétrica na lâmpada de sua casa se transforma em luz, se transforma em calor. Essa qualidade da energia se transformar acontece aqui, enquanto um fenômeno físico. Então, e esses impulsos, não esqueça, por favor, eles são transformados em noções, em sentimentos. Repito, que gostoso, que macio, que molinho, que bacana, que alimento gostoso. Imagens, tudo isso. Ou seja, aquilo que é físico, aquilo que é objetivo, é transformado naquilo que é subjetivo. Aquilo que é, vamos dizer, físico concreto, é transformado naquilo que não pode ser vislumbrado concretamente de fora. Quando o senhor Bronco pensa que gostoso, eu devia ter encontrado este fruto antes. Ele é muito delicioso, um alimento formidável. Ao fazer isso, ele está criando uma representação da banana. Ou seja, o que está aqui, mesmo que ele faça uma imagem, é uma representação da banana. Como eu já disse, uma representação subjetiva. Esta representação que é subjetiva da realidade irá ter uma progressão, vamos dizer assim, com o surgimento da linguagem oral. O senhor Bronco, digamos que ele venha a chamar aquele fruto que ele conheceu pelo nome banana. Ele vai, então, criar esse nome, banana, e quando ele encontrar com os amigos, ele vai fazer um relato do que aconteceu com ele. E vai apresentar para os outros o nome com o qual ele batizou este fruto. Ora, vejam, prestem atenção nisso. Ele fará até uma descrição do objeto, do fruto banana, para os seus amigos. Ele explica, ele dá uma explicação das formas, faz uma descrição. Mais um pouco para frente ele vai fazer uma definição, que é algo mais abstrato. Vai demorar um pouco para ele fazer definição, mas a descrição ele faz. Então veja, o grande problema da verdade
da verdade que nós estamos falando quando usamos o nome verdade correspondista é fazer corresponder estas coisas, a descrição, a explicação e estas coisas que o indivíduo tem em mente com a realidade. Qual é o grau de correspondência? Qual é o grau de acerto entre uma coisa e outra? Em princípio, são completamente diferentes. Mas vamos caminhando, que nós vamos entendendo isso devagarinho. O problema da definição que a gente vem discutindo é justamente quando eu digo para vocês o seguinte: o que é vida? Você morde a vida? Você vê a vida? Nós estamos discutindo exatamente qual é essa correspondência de um termo, de uma palavra, de um conceito, daquilo que se fala com aquilo que existe aqui na realidade. Dona Ivone, a senhora poderia abrir esta lata e dizer o que há dentro dela? Olha, nada. Vicente, você poderia abrir esta lata e dizer o que há dentro dela? Nada. Como é seu nome? Débora. Débora. Você poderia abrir esta lata e me dizer o que há dentro dela? É vazia. Tá bem. Boni, a senhora poderia abrir esta lata e me dizer o que há dentro dela? Nada. Como é seu nome? Israel. Israel. O senhor poderia abrir esta lata e nos dizer o que há dentro dela? Pode abrir? Nada. Helena, você poderia abrir esta lata e dizer o que há dentro dela? Posso. Não tem nada. Celso, o senhor poderia abrir esta lata e dizer o que há dentro dela? Nada. Então veja, esta palavra, a gente explicou sobre isso. Quando o senhor Bronco diz banana, ele está jogando uma emissão sonora que irá, em termos de ondas, no ar, atingir os tímpanos do outro, vai ter uma vibração na membrana e, de novo, aquelas vibrações que o outro que ouviu vai traduzir para a palavra banana. Mas vamos imaginar assim, você está na piscina e você faz brrr, você cria ondas, a pessoa que está do seu lado, o que ela ouve? Porque as ondas bateram no ouvido dela e é isso que ela ouve. Aqui acontece isso, esse barulho dá a palavra banana. Banana é o significante. Vamos fazer de conta que eu estou dizendo para vocês, banana, sem ofender ninguém, eu estou falando do fruto, banana. O que vem na sua cabeça? Vem uma imagem do fruto, vem alguma coisa, isto que vem na sua cabeça nós explicamos que é uma noção que serve de significado para este significante. O que é interessante no nosso estudo sobre a vida e que vai ficar claro para vocês, muito claro, é que depois de condicionados com isso, eu digo banana, e salta a noção na mente do fruto,
Depois de condicionados, se eu mostrar apenas a banana, o que você pensa? Você pensa no nome banana. Aí, o objeto da realidade se torna o significante e o nome vem à sua mente, salta na sua mente como significado. Perceba essa troca que é muito importante quando nós formos explicar o que é a vida. A vida é um conjunto de características, isso e aquilo. Está ocorrendo esse fenômeno, você vai entender mais para frente. O problema é que não dá para explicar tudo de uma vez e a gente precisa de programas e ir explicando de uma maneira picadinho. Se você acompanhar, você vai entender, vai se surpreender, não é? Que o que a gente está querendo demonstrar, você já sabe, é que a morte e a vida, a gente está demonstrando que são ficções. E nós temos que descobrir aquele fenômeno que você conhece para ver o que é realmente, porque tem muita embromação nisso. Então, o importante é que nós entendamos deste exemplo agora, é que essas coisas não têm nada a ver com esse objeto, com esse fruto. Nada, absolutamente nada, não tem nada em comum. São duas coisas completamente diferentes. Então, o senhor Bronco pensou e sentiu. Ele lembrou dos amigos, de caçada, do corpo apetitoso da mulher amada, etc. Mas, conclua disto, os cientistas da neurobiologia e da biologia molecular nunca encontraram num cérebro primitivo ou moderno essas lembranças, esses pensamentos, essas emoções ou imagens. Eles mandam lá no laboratório extremamente sofisticado, colocam uma porção de eletrodos na cabeça do sujeito e mandam o camarada pensar em alguma coisa. E, por exemplo, manda ele pensar num fruto saboroso, numa mulher bonita, num homem bonito ou num homem feio, isso não importa. E aí eles observam nas telas dos seus aparelhos, dos seus monitores sofisticados, os efeitos daquele esforço de atenção, os efeitos dos pensamentos, das emoções. A coisa adquire cores diferentes ali no cérebro. Eles têm fotos impressionantes. Entretanto, preste atenção. Eles só experimentam os fenômenos objetivos, físicos, elétricos e químicos dos neurônios reagindo aos pensamentos e sentimentos de quem? Do eu. Sim, o eu é o princípio que sente e pensa. Então, repito, o que eles experimentam são os efeitos da subjetiva percepção, da aprendizagem, da concentração, da atenção, da emoção, etc. Aí eles pegam um camarada lobotomizado. Camarada que sofreu um acidente,
deram uma machadada na cabeça dele. Veja que o homem primitivo já tinha uma deficiência nos lobos frontais, né? Já havia aqui uma deficiência. Ele ainda leva uma machadada e tira uma fatia, como se fosse uma fatia de bolo. E aparece diante do cientista, Ele tem uma lesão no cérebro, falando mais respeitosamente. Eles então cantam hinos vitoriosos de louvação à ideologia materialista, festejando o fato de que o que existe é só o cérebro material, porque o sujeito, o coitado, que perdeu um pedaço do cérebro, perdeu certas funções, como a memória, o entendimento da linguagem, etc. Ora bolas, pense comigo, se o cérebro é um maravilhoso computador biológico criado pela natureza num longo processo evolutivo, mas apenas um instrumento, um computador maravilhoso, mas apenas um instrumento para um comandante energético, até mesmo espiritual. Porque é uma hipótese, é uma suposição que estou colocando para vocês. O que é que nós temos? Nós temos que, por analogia, eles olham na tela do monitor os efeitos da nossa ação comandante. Estamos digitando um texto no teclado e eles ficam olhando a tela, no monitor. E eles ficam assombrados, puxa, mas como esse computador é inteligente? Esse computador, eles estão vendo nele a formação de palavras e frases num discurso maravilhosamente lógico. Viva o computador! Viva! É surpreendente esse produto do acaso na evolução biológica. E em outro caso ainda, na mesma situação analógica, vamos supor, eles quebram uma peça do nosso computador. E daí ficam surpresos porque nós estamos escrevendo e não sai nada no computador, ou então sai uma letra aqui, uma outra ali. Eles dizem, tá vendo? É só computador. Então, não conseguem enxergar aquela brilhante inteligência e vem uma coisa defeituosa. Ou seja, eles querem ver nós, que somos os comandantes do cérebro, usar o computador estragado e ter resultados perfeitos. Não é incrível? Então é só com muita fé e muitos enganos é que se pode afirmar que o computador é o seu próprio comandante. Creio que essas analogias deixaram alguma coisa clara. Idêntica fé. Café não. Idêntica fé. Típica da crença, estava lá no animismo. Lembram? Os povos primitivos também tentavam explicar a natureza, projetando nela as suas próprias conjecturas, suas próprias fantasias. Daí o conceito antropomorfismo, ou seja, as coisas ficam impregnadas dos pensamentos, das criações artificiais do homem. Então, os primitivos, com o seu antropomorfismo, viam a árvore, o vento, o rio,
e todas as outras coisas ligadas entre si, intimamente, numa mesma unidade. E por quê? São irmãos e irmãs, porque surgiram como eles da mesma mãe natureza. Ou seja, você imagina o universo, limite esse universo no planeta e perceba que você, enquanto isto que você é, ou eu, enquanto isto que eu sou, enquanto o eu e enquanto a matéria do meu corpo, e a matéria das árvores, a matéria do vento, a matéria dos rios, tudo está ali. Claro, de uma maneira transformada, não assim, do jeito que nós estamos vendo, mas veio tudo dali, tudo ali. E por que eu estou dizendo isso? Para que a gente pense no seguinte fato: do nada, nada sai. Você não pode tirar coisa alguma do nada. O que existe hoje tem que vir daquilo que já é existente. Nada é outra ficção linguística, sem valor algum para o pensamento científico. Da mesma maneira, o vácuo absoluto. Nós podemos pensar que vivemos num oceano, como se todos nós, imagine, como se todos nós estivéssemos imersos na água, como na piscina. Não existe espaço vazio absoluto entre nós. O que existe é o ar, é a poeira, que nós ignoramos, as bactérias. Tudo isso constituindo um todo, nós estamos ligados uns com os outros neste planeta. Agora nós iremos discutir melhor isso também. É evidente, o tempo é carrasco, ele não permite que a gente vá muito longe. Quando nós estivermos discutindo um pouco sobre as categorias do espaço, do tempo, incluindo a visão do Einstein do espaço-tempo. Antropomorfismo consiste em atribuir às demais coisas e criaturas da natureza aquilo que as pessoas sentem e pensam de si mesmas. Não foi isso que nós vimos? Foi, acabamos de ver. Então, quando os primitivos começaram a desconfiar que havia uma força invisível em si, começaram a atribuir o mesmo tipo de força invisível para todas as outras coisas. E atribuiu às outras coisas, então, ânimo. Animaram as outras coisas. Daí o animismo. O ânimo próprio foi projetado para o vento, para as pedras, para as árvores. Não havia egoísmo no povo primitivo. Dessa crença, também nós vimos que surgiu um saber mítico e religioso, explicando sobre os movimentos da natureza. Por essa visão antropomórfica dos povos primitivos, é que se começou a atribuir a tudo uma força mágica, uma força que anima, uma força do animismo, que passou a ser conhecida como vida. Mas, como houve uma progressão nessas ideias,
estaremos vendo em nosso próximo programa um pouco mais. Espero que você esteja lá comigo, sempre valente, sempre racionalmente sóbrio ou sóbria. Até mais ver, muito obrigado.